Bom dia a todos, meu nome é Darkiane da Fonseca Oliveira, sou técnica em segurança do trabalho pela Escola Técnica Estadual Edson Mororó Moura e hoje eu vou apresentar o estudo intitulado como Riscos Ocupacionais e Acidentes na Construção Civil, uma análise comportamental em uma construtora pernambucana, e esse trabalho ele foi desenvolvido com o objetivo de compreender melhor os riscos existentes nos canteiros de obra e propor medidas práticas de prevenção. Como autora principal temos Evelyn Luiz Santos Souza, como coautores temos Darkiane da Fonseca Oliveira, Alex da Silva Leite, Josivan dos Santos Lima e Letícia Gomes de Oliveira. A construção civil ela tem um papel que se torna essencial na economia brasileira e é um dos setores que mais gera empregos, tanto sendo eles diretos ou indiretos, mas ao mesmo tempo ela também é líder quando se trata de ser uma área que mais registra acidentes de trabalho. E pesquisas recentes elas mostram que o setor ela chega a responder por mais de 11% dos acidentes que são registrados no país, o que é um número bem alto. E quando a gente fala de riscos ocupacionais, a NR1, perdão, ela define como a combinação da probabilidade de acontecer um acidente com a gravidade das consequências desse acidente, ou seja, não é só o risco de cair um andaime, por exemplo, mas também o impacto que essa queda pode trazer à saúde e também para a vida desse trabalhador. E esse contexto, ele mostra a relevância de estudar a fundo os riscos e também os acidentes nesse setor. Diante dessa realidade, a justificativa desse trabalho ela é bem clara, que precisamos entender porque os acidentes eles continuam acontecendo mesmo com tantas normas e medidas já estabelecidas, e o objetivo do estudo foi analisar o comportamento desses trabalhadores na construção civil em relação aos riscos ocupacionais. E também o objetivo foi identificar os principais fatores que levam a esses acidentes e, a partir disso, propor um plano de ação que seja simples, mas também que seja eficaz para melhorar a segurança dos canteiros. Para atingir esse objetivo, foi realizado um estudo em uma construtora localizada em Pernambuco, com abordagem quantitativa, e nós aplicamos um questionário com 10 trabalhadores que eram o universo presente na obra, buscando entender o perfil, o conhecimento sobre riscos, o uso de equipamentos de proteção individual, a percepção sobre a sinalização de segurança, a percepção de cada trabalhador, e além disso fizemos uma revisão que os artigos que a gente analisou, eles estavam entre 2017 e 2023, em base de dados como Cielo, Google Acadêmico, para comparar esses achados com essas pesquisas anteriores, e os resultados eles foram tratados de forma estatística simples e organizados em gráficos e tabelas para melhor visualização. E em relação ao perfil dos trabalhadores, já falando dos resultados da pesquisa, o perfil dos trabalhadores eles mostrou alguns dos pontos importantes, que a maioria tinha baixa escolaridade, o que pode dificultar o entendimento de normas e de treinamentos técnicos. Todos os entrevistados eram homens, e confirmando a predominância masculina no setor, e em média 70% tinham mais de 6 anos de experiência, mas sem formação técnica em segurança do trabalho, que isso significa que o conhecimento deles vinha principalmente da prática e não de cursos de treinamentos formais, o que aumenta a vulnerabilidade frente às situações de risco. Em relação às percepções de risco, quando perguntamos sobre a percepção de risco,
70% deles afirmaram ter apenas conhecimento básico, enquanto 30% disseram ter um conhecimento intermediário. E nas atividades em altura, que são uma das maiores causas de morte em relação à construção civil, todos avaliaram a gestão dos riscos como regular ou ruim. E isso mostra e uma fragilidade bastante importante, porque mesmo os trabalhadores com experiência ainda não se sentem preparados para identificar e prevenir adequadamente esses riscos mais graves. Outro dado preocupante foi que 80% dos trabalhadores entrevistados, eles já sofreram algum tipo de acidente do trabalho. E mesmo assim, 60% disseram que não usam corretamente os EPIs, ainda que reconheçam a sua importância. E alguns continuam utilizando máquinas e ferramentas mesmo quando identificam risco. E isso mostra que existe uma normalização do perigo, ou seja, o trabalhador ele passa a encarar as situações inseguras como parte da sua rotina e isso aumenta ainda mais a probabilidade de acidente. Em relação à sinalização de segurança, a percepção em relação à sinalização de segurança também não foi tão positiva. 40% classificaram como ruim, 30% como regular e apenas 30% disseram que a sinalização era boa. Ou seja, a maioria dos trabalhadores, eles não confiam na sinalização presente nos canteiros de obras. E sabemos que uma sinalização clara, ela é fundamental, principalmente em áreas de risco, como áreas com andames, escavações ou circulação de máquinas. A ausência e a deficiência na comunicação visual pode custar caro quando se trata de termos de acidente. E aqui vamos falar um pouco do nosso plano de ação, que é o 5W2H, que é diante desses resultados, a gente elaborou um plano de ação, que é uma ferramenta de planejamento que é simples, mas é bem eficiente, e as principais medidas que a gente propôs foi realizar treinamentos semestrais onde os riscos e o uso correto de EPIs, implantar os DDS, que são diálogo diário de segurança, conhecendo assim como DDS, e em todas as frentes de trabalho revisar e melhorar a sinalização de segurança, que é de extrema importância no canteiro, e também intensificar as manutenções semanais em equipamentos, promover campanhas de conscientização sobre atitudes seguras e também, por fim, realizar auditorias trimestrais de segurança. E essas ações ela têm como objetivo não só corrigir as falhas, mas também criar uma verdadeira cultura preventiva dentro da empresa. E para concluir, com base nessa análise, percebemos que apesar de os trabalhadores conhecerem o risco de forma geral, ainda existem falhas que são consideradas graves no comportamento e de gestão também, e persistem os comportamentos inseguros, o uso incorreto dos EPIs, a falta de confiança na sinalização, e por isso concluímos que a prevenção de acidentes na construção civil não pode se basear apenas no fornecimento de EPI. É necessário ter uma gestão integrada, que envolva treinamentos, fiscalização, sinalização adequada e principalmente o desenvolvimento de uma cultura que seja organizacional voltada para a segurança. Somente assim será possível reduzir efetivamente os acidentes e preservar a vida desses trabalhadores. E por fim, aqui tem as referências que utilizamos. As principais referências utilizadas, elas incluem artigos recentes, além de documentos oficiais, como normas regulamentadoras, e também
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, dados da USP e entre outros. Por fim, eu gostaria de agradecer à construtora que permitiu a realização da pesquisa, aos meus colegas que participaram desse trabalho e ao Congresso também pela oportunidade de compartilhar esse estudo com vocês. Muito obrigada pela atenção.